Bom, e também durante a tarde, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal para fixar as teses de repercussão geral. Foi decidido que ocupantes de boa-fé que sejam obrigados a deixar propriedades demarcadas deverão ser indenizados. E para comentar esse tema está aqui conosco o André Bachur, que é especialista em direito do agronegócio. André, portanto, o Supremo acaba de definir também que essa indenização tem que acontecer de fato, mas não estabeleceu, na verdade, as regras. Você que acompanhou de perto o julgamento desta tarde, quais outros detalhes foram definidos nesse encontro da Suprema Corte, hein, André? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, prazer é todo meu. Boa noite, telespectadores. Bom, o STF decidiu hoje a possibilidade de indenização àqueles proprietários ou ocupantes de áreas que deveriam ser de indígenas. Pois bem, o STF decidiu que ah, aqueles que estavam de boa fé e na data da promulgação da Constituição Federal de 88 estavam de boa fé nesses imóveis, nesses locais, eles teriam direito não só à terra nua e crua, a indenização da terra nua e crua, mas também indenização pelas benfeitorias. A indenização pelas benfeitorias seria paga pela União e a indenização pela terra nua e crua poderá ser paga pela União, estados ou municípios. Então esse é um detalhe importante que é também importante você colocar claro para o nosso telespectador, né? Então, além da definição da indenização, algumas regras foram estabelecidas, né? Que o pagamento tem que ser feito pela União ou municípios ou estados e tem que ser feito pela terra nua e crua e também pelas benfeitorias. Isso está garantido, é isso? Exatamente. Pelas benfeitorias, há a previsão de que teria que o ocupante ou o proprietário estar naquele imóvel na data da promulgação da Constituição Federal sem nenhum conflito, ou seja, não esbulhando a terra e que naquela data não estivesse a terra ocupada por indígenas. Então, esse seria o requisito para receber a indenização pelas benfeitorias. Já com relação à terra nua, teria que aquele ocupante ou proprietário estar na terra de boa fé, ele já faria jus à indenização pela terra nua. Aqui cabe lembrar que o STF decidiu também que a indenização deverá ser paga imediatamente àquele proprietário ou ocupante e este proprietário ele tem o direito de permanecer na terra até o recebimento integral dessa indenização. Ou seja, se for paga por meio de precatórios ou títulos públicos agrários, como o STF decidiu e disse hoje, não decidiu, mas mencionou, isso pode levar com que, até o recebimento desse precatório, esse proprietário permaneça naquela terra. Então, isso pode levar algum tempo. Só Importante para finalizar, não, deixa eu só colocar uma pergunta, porque isso é importante também. A quem cabe definir de que forma será feito esse pagamento? Se em dinheiro, se em precatórios, se em títulos agrários? Cabe ao Congresso estabelecer regras nessa questão também? E como é que vai se definir o valor, né? Quem estabelece quanto vale tudo isso, benfeitoria e também a terra nua? excelente pergunta. Exatamente isso. O STF decidiu que essas dúvidas serão dirimidas através de processos administrativos ou judiciais, na época dos pedidos de indenização. Então, aquele proprietário que fizer jus à indenização terá que instaurar um procedimento administrativo ou judicial para decidir qual valor será pago pela terra nua e também qual o valor das suas benfeitorias. Aqueles proprietários que já foram indenizados ou que já tiverem sido pacificados antes desse julgamento, obviamente não farão jus a esta indenização e somente os proprietários que ainda não permanecem nesses imóveis após esse julgamento. Quer dizer, está dizendo que no final das contas a tendência é que o caso será analisado caso a caso e certamente será judicializado. Perfeitamente. Inclusive os 226 casos a qual o STF fez
esse julgamento que ocorreu hoje, a finalização desse julgamento. Se o Congresso estabelecer um projeto de lei que estabeleça regras mais claras, como, por exemplo, o pagamento tem que ser feito em dinheiro, ou o pagamento tem que ser feito em precatório, ou em títulos agrários, em tanto tempo de pagamento, isso pode ajudar a facilitar e evitar a judicialização, ou não necessariamente? Com certeza, pode facilitar e evoluir por um pagamento de indenização muito mais rápido, né? Porque imagine só a necessidade de judicialização novamente de um tema que no nosso país democraticamente pode se levar até o STF novamente, conquanto o STF, esse julgamento do STF tem a repercussão geral, isso quer dizer, todos os demais julgamentos deveriam se pautar nessa tese, mas sim agilizaria bastante para aquele proprietário ou ocupante receber a indenização de uma maneira mais célere. Só para a gente terminar, não sei se você notou esse detalhe, mas o Alexandre de Moraes, num determinado momento, chegou a propor, caso os índios, os povos indígenas estivessem dispostos a abrir mão daquela terra, né, para que o governo pudesse dar uma outra terra em troca daquela, isso poderia também ser colocado num acordo. Você chegou a ver esse detalhe? Isso foi descartado? Sim, cheguei a ver, mas isso não foi aprovado nesse momento pelo STF, e sim apenas a indenização por dinheiro ou títulos da dívida agrária. André, obrigado pela sua participação, foi esclarecedor aqui para o nosso público. Uma boa noite para você, até uma próxima. Valeu. Eu que agradeço, boa noite.